O MCA Notícias já está de volta para falar das últimas ocorrências registradas na região, pelo estado e também pelo mundo. Cerca de 600 quilos de produtos de origem animal impróprios para consumo foram apreendidos em Bombinhas e Porto Belo esta semana. A ação do Ministério Público durou 2 dias e passou por diversos estabelecimentos comerciais, entre eles supermercados. 6 comércios foram autuados por venderem carnes, frios e laticínios sem procedência, com embalagem original rompida, em temperatura inadequada, vencidos, entre outros problemas. Outras autoridades estaduais, como a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, a SIDASC, também participaram da ação e constataram que Bombinhas não tem serviço de inspeção municipal. Agora o Ministério Público vai avaliar quais medidas adotar para cada estabelecimento autuado. Somente neste mês, 2 apreensões de carnes vencidas foram feitas em estabelecimentos de Balneário Camboriú. Na segunda-feira, foram encontrados 624 quilos de alimentos de origem animal em uma distribuidora no centro da cidade. Mais de 1 tonelada de produtos do mesmo gênero vencidos foram encontradas em outra distribuidora do bairro das Nações no início de agosto. Ambos os estabelecimentos colocavam os alimentos em outras embalagens para eles parecerem dentro do prazo de validade e assim distribuíam os produtos em supermercados, restaurantes, lanchonetes, entre outros comércios da cidade. E um incêndio de grandes proporções atingiu o depósito da estação de tratamento de esgoto do Semasa ontem à tarde aqui em Itajaí. A fumaça pôde ser vista a quilômetros de distância e guarnições dos bombeiros de Itajaí Navegantes atenderam a ocorrência. A TV MCA conseguiu imagens exclusivas com um bombeiro que participou da ocorrência. O fogo começou por volta das 3 da tarde e o foco principal foi controlado cerca de 1h30 depois. No local atingido pelas chamas, no bairro Cidade Nova, ficam depositadas tubulações do Semasa que seriam usadas na rede de coleta de esgoto. A estrutura da estação de esgoto não foi afetada e ninguém se feriu no incidente. Ainda não há informações sobre o tamanho do dano material que a estrutura sofreu. A estação foi inaugurada em junho deste ano, integrando as comemorações do aniversário de Itajaí. A ET tem capacidade para tratar 133 litros por segundo de resíduos domésticos em regime secundário, o que significa ser capaz de remover 95% da carga orgânica. E o incêndio causou medo e assustou moradores vizinhos à estação de tratamento de esgoto do Semasa, no bairro Cidade Nova. Nossa equipe conversou com o chefe de socorro do Corpo de Bombeiros. Carlos Maganin esteve no local e traz mais informações. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. Isso mesmo, um incêndio aqui na estação de tratamento de esgotos de Itajaí do Semasa causou pânico e assustou a população. Vou conversar com o Becker, que é o chefe de socorro aqui do Corpo de Bombeiros. Becker, o que aconteceu aqui na estação de tratamento? A gente foi informado que haviam colocado fogo na vegetação nativa aqui, no terreno baldio, que se alastrou para esses tubos, onde veio a causar esse grande incêndio aqui na região de São Vicente, né? Foram gastos mais ou menos 30 mil litros de água para contornar o incêndio e foram usados 3 guarnições de Itajaí, uma de Navegantes, com 18 bombeiros militares trabalhando. Essa fumaça que saía era tóxica? Segundo informações do engenheiro da Casan que repassou para a gente, ela tem uma toxicidade. Agora, assim, para te informar o certo qual o tipo, eu não sei te dizer. Tudo isso começou na vegetação e aí se alastrou? E se alastrou para os tubos. Foram mais ou menos 100 tubos de PVC para tubulação de esgoto de Itajaí, né? E também o trabalho rápido do Corpo de Bombeiros não espalhou para o resto? A gente conseguiu ainda chegar a tempo. A informação que a gente tinha era somente um fogo no mato, né? E a surpresa nossa quando chegou aqui que foi esse incêndio de grande proporção. Mas claro, com todo o apoio, como você falou, 3 guarnições, mais o reforço, foi fácil combater? Foi tranquilo. Agora demorou um pouco mais o rescaldo, porque é um material que aumenta muito a caloria. Mas acho que agora está tudo sob controle. Então, Luciano Becker, chefe de socorro do Corpo de Bombeiros aqui de Itajaí, falando sobre esse incêndio que aconteceu ao lado da estação de tratamento de esgoto, mas na tubulação que está sendo usada para trazer o esgoto da cidade aqui para a estação. O fogo começou no mato e se alastrou para os tubos feitos de petróleo e são muito inflamáveis. Voltamos então aos estúdios da MCA Notícias com você, Luciana.
Obrigada pelas informações, Magani. Infelizmente, então, ninguém se feriu. O Semasa ainda está avaliando quais foram as reais causas do incêndio e também os danos causados por este incêndio. A TV MCA, como você acompanhou aí na reportagem do Carlos Maganin, conseguiu imagens exclusivas do combate às chamas, que começou ontem por volta das 3 horas da tarde no bairro Cidade Nova, na estação de tratamento de esgoto do Semasa. Na sequência aí você vai ver as imagens exclusivas adquiridas aí pela TV MCA, mostrando o trabalho dos bombeiros no momento exato aí do combate às chamas. Trabalho aí que durou cerca de 1h30 para ser finalizado. E você acompanha a partir de agora as notícias internacionais. A sexta-feira foi de grandes protestos no Iêmen. Manifestantes favoráveis e contrários ao governo se reuniram em atos diferentes na capital. Milhares de xiitas em Sanaá voltaram a pedir a renúncia de Abdi Rabo Mansur Hadi e a anulação do aumento no preço da gasolina. Continuamos o movimento, até que nossas demandas sejam atendidas, o que inclui derrubar o governo, reduzir o valor do combustível e implementar os efeitos de um diálogo nacional. Ainda na cidade, uma outra manifestação demonstrou apoio ao presidente. Tomamos a rua hoje porque há pessoas ameaçando o Estado, que querem voltar ao passado. Por isso dizemos, este é o povo iemenita, que veio para a rua proteger os interesses do Estado. Pedimos que o Conselho de Segurança da ONU e a ONG Human Rights Watch defendam a estabilidade e a segurança no Iêmen. Os protestos no país já duram mais de 10 dias. Em 2011, a insurreição, que ficou conhecida como Primavera Árabe, levou à queda do ex-presidente Ali Abdullah Saleh. E centenas de palestinos foram às ruas na Cisjordânia para celebrar o cessar-fogo entre Israel e o movimento islâmico Hamas. A guerra na faixa de Gaza causou mais de 2.000 mortes e a destruição de milhares de casas. Bandeiras do Hamas e gritos de Deus é maravilhoso movimentaram as ruas de Hebron, na Cisjordânia. Os palestinos queriam apoiar os moradores da faixa de Gaza que precisam se reerguer depois da ofensiva israelense. Viemos aqui para mostrar ao mundo que todos nós somos de Gaza e apoiamos nosso povo. A faixa de Gaza, Hebron e toda a Palestina triunfaram. É a celebração de uma vitória e uma demonstração de solidariedade. Parabenizamos a resistência por derrotar a ocupação na faixa de Gaza nos 51 dias de guerra. Israelenses e palestinos encerraram a terceira guerra em Gaza em 6 anos na última terça-feira, após um acordo de cessar-fogo por tempo indeterminado. Desde 8 de julho, quando teve início a ofensiva israelense, mais de 2.140 palestinos morreram na estreita faixa de terra localizada entre Israel, Egito e o Mar Mediterrâneo. 11.000 pessoas ficaram feridas e as perdas materiais também foram grandes. Cerca de 500.000 pessoas, o equivalente a 25% da população, tiveram de deixar suas casas e muitos perderam tudo. Segundo a ONU, 55.000 residências foram atingidas pelos bombardeios israelenses e 17.200 foram total ou quase totalmente destruídas. E o Senegal registrou o primeiro caso de ebola. O jovem infectado vindo da Guiné, um dos países afetados pela doença, foi colocado em quarentena. O anúncio foi feito nesta sexta-feira pela ministra da Saúde senegalesa Ava Marie Coll Seck. Ela explicou que os serviços de saúde da Guiné informaram na quarta-feira sobre o desaparecimento de uma pessoa infectada pelo vírus que teria viajado ao Senegal. Foi esse o caso confirmado. A ministra disse que vai reforçar os cuidados para evitar que a doença seja propagada no país. O Senegal faz fronteira com a Guiné, um dos 3 países mais atingidos pelo vírus, ao lado da Libéria e de Serra Leoa.
A Organização Mundial da Saúde informou na quinta-feira que o número de vítimas fatais pelo surto de ebola que atinge a África Ocidental já passa de 1.500. A OMS advertiu que a epidemia avança com rapidez e teme que o vírus afete a médio prazo até 20 mil pessoas. A gente vai para mais um rápido intervalo e na sequência voltamos com uma reportagem sobre a Feira de Conhecimentos que aconteceu ontem em um centro educacional do bairro Cidade Nova. E tem também a estreia do nosso quadro Por Aí. O tema deste sábado é desintoxicação alimentar. Nós já voltamos.